O Via Justiça de hoje é sobre a justiça penal negociada. Nós vamos falar sobre os acordos de delação premiada. Nossos convidados, o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Sérgio Leonardo, diretor da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador, o que é a justiça penal negociada? Quando ela surgiu no ordenamento jurídico brasileiro? No ordenamento jurídico brasileiro foi em 2013, mas nos países de primeiro mundo já existe há muito tempo. Ela começou mesmo com o famoso filósofo Rodolfo von Jhering, com o livro dele, a tese dele, O Direito pela Luta, na Alemanha. E nos países de primeiro mundo isso já vem desenvolvendo há bastante tempo e em 2013 chegou aqui no nosso Brasil. E temos comparativos com outros países? Não, há diferenças. Por exemplo, a justiça norte-americana ela não é total. A delação premiada tem limites. Países europeus, alguns países europeus também têm limite. No Brasil, ela avançou um pouco mais com a delação premiada. Até após a sentença, pode haver o benefício, pode haver a diminuição da pena, 2/3, ou até mesmo progressão no regime. Então, no Brasil, está mais avançada. Como o senhor vê a justiça penal negociada, doutor Sérgio? Bem, Carlos, desembargador Vanderlei Paiva, é um prazer estar aqui no Via Justiça. E eu costumo chamar a atenção quando a gente está falando de justiça penal negociada, de delação premiada, que essa ideia é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Na Bíblia mesmo, em Mateus 26, há uma passagem dizendo o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar? A ideia de, a partir da delação, a partir da confissão, obter algum tipo de benefício que culminou nos idos do século XIX, com a construção do que a gente chama de direito premial, é muito mais antiga do que podemos imaginar. Há registros históricos na Grécia Clássica, no Império Romano, na época da Inquisição, de benefícios trocados por delações. Então não é algo novo, não é algo que o Brasil inventou agora, mas é algo que, a partir da legislação de 2013, se tornou mais intenso e vem sendo utilizado no Brasil, a nosso juízo, até de forma exacerbada. Por que o senhor diz de forma exacerbada? Lamentavelmente, os membros do Ministério Público Federal têm utilizado este como se fosse o único mecanismo para as investigações criminais, descuidando de que há outras técnicas, outros caminhos a partir dos quais se pode desbaratar uma organização criminosa. A delação passou a ser banalizada no Brasil e vem sendo utilizada sem respeitar os requisitos da voluntariedade, regularidade e legalidade, que a lei exige que sejam respeitados. Desembargador, o senhor concorda com o doutor Sérgio nessa questão de exacerbação a que ele se refere? Em certo ponto, sim. Primeiro, o seguinte, a lei fala que tem que prevalecer o sigilo até após a homologação ou até a denúncia. E não está ocorrendo isso. Quando vem uma delação premiada, antes da denúncia, já está a mídia toda sabendo da delação premiada. Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente com ele. Mas após a homologação da delação premiada, aí tem a legitimidade da delação. Aí eu discordo. Mas ele, como advogado de defesa, está no papel dele. Defender, sim, que está banalizado. Eu só discordo nesse ponto aí do sigilo. Quer fazer a tréplica, doutor Sérgio? Não, o que eu considero assim, a principal mudança que a legislação trouxe, porque nós temos institutos de direito premial no Código Penal desde 1940, no arrependimento posterior, na possibilidade de retratação nos crimes de difamação e calúnia, na possibilidade de retratação no crime de falso testemunho ou falsa perícia, e na legislação a partir da década de 90, primeiro com a Lei de Crimes Hediondos, foram sendo estabelecidas várias possibilidades do réu que colaborar, que confessar, que contribuir para encontrar a vítima, dele ter algum benefício. Mas, durante toda a década de 90 e o início dos anos 2000, o protagonismo ficava com o magistrado. Era o magistrado que poderia, ao final do processo, reconhecer que houve ou não uma colaboração. E a principal mudança que ocorreu com a legislação de 2013 é que o protagonismo passou para o Ministério Público. O magistrado ficou excluído da fase das negociações e a ele cabe apenas homologar as delações. E o juízo que nós temos feito é que, lamentavelmente,
delações têm sido homologadas sem respeitar os requisitos da voluntariedade, regularidade e legalidade. O senhor, como magistrado, como vê isso, a diminuição do papel do juiz, ou o senhor acha que não houve diminuição? Não, porque o juiz pode deixar de homologar o laudo se não tiver os requisitos, a delação premiada, se não tiver os requisitos objetivo e subjetivo, o juiz pode negar. O juiz pode ouvir o delator a qualquer momento. Então não tirou esse poder do juiz. O Ministério Público, o delegado e as partes podem procurar o Ministério Público e o delegado para ofertar a delação premiada. Mas a caneta de homologar é do juiz. É o juiz que homologa e pode recusar de homologar. Então não vejo que houve desprestígio para o magistrado, não. Mas como que o senhor vê o fortalecimento do Ministério Público e do delegado? Desde a Constituição de 88, que o Ministério Público tem um papel importantíssimo na sociedade. Ele é essencial à administração da justiça. Então, eles estão fazendo um papel muito bom, muito importante no Estado Democrático de Direito. Eu só critico esse sigilo, quando vai fazer uma delação premiada, antes da homologação, já jogaram isso para a mídia. Isso o senhor concorda, doutor Sérgio, dessa divulgação? Concordo que essa questão do sigilo tem sido desrespeitada e a legislação é claríssima. A delação só pode ser divulgada depois de recebida a denúncia no processo em que ela foi prestada. E a gente tem visto aí delações estampando as capas das principais revistas do Brasil antes mesmo de terem sido homologadas, o que é absolutamente ilegal. Então tem algo político nisso. Eu concordo plenamente nesse aspecto, porque às vezes o próprio magistrado homologa e quebra o sigilo. O sigilo só pode ser quebrado com o recebimento da denúncia. Aí eu estou de pleno acordo com o doutor Sérgio. Então, eu volto à pergunta. O senhor acha então que está acontecendo uma politização do Instituto da Delação Premiada? Seria isso? Bem, em certa medida, os vazamentos seletivos de trechos de delação servem a interesses políticos. Se esses interesses políticos fazem parte do trabalho do próprio Ministério Público, nós não temos como afirmar. Mas há interesses políticos envolvidos em quase todas as delações que têm sido divulgadas em âmbito nacional. Desembargador, qual é o papel desempenhado pelas partes no processo penal negociado? Quais são os sujeitos processuais desse processo? O delator, o delegado, o Ministério Público e o juiz. São os que interessam o juiz com a sentença final, que é a homologação dessa delação premiada. Como eu disse, você pode recusar de homologar e pode ouvir o delator a qualquer momento. Como que é a ação do Ministério Público na Justiça Penal negociada? E aí eu faço um pequeno reparo respeitosamente que o desembargador não falou da presença do advogado. Sim, o advogado é essencial, sempre, né? O delator só pode firmar esse acordo se tiver assistido por seu advogado, né? A lei é clara, inclusive se o juiz for ouvir, tem que estar o defensor. Tem que estar na presença do advogado. Como que é a ação do Ministério Público na Justiça Penal negociada? Bem, o Ministério Público tem tido, como eu já disse, um protagonismo muito grande e cabe a ele liderar esse processo de negociação. A negociação pode ser feita também com a polícia, mas normalmente sempre com a intervenção do Ministério Público. E são os procuradores da República, os membros do Ministério Público Estadual, que conduzem as negociações. Você marca reuniões com eles, apresenta os anexos do que seu cliente vai falar, eles examinam, pedem mais informações, marcam novas reuniões e é todo um processo de negociação para o qual nós, advogados, não fomos treinados. Estamos tendo que aprender na prática, de forma forçada, aprender a negociar termos de acordo. Uma última pergunta para a gente fechar esse bloco, desembargador. Quais são os critérios a serem utilizados em um sistema de negociação de sentença criminal? Não é negociar a sentença. Veja bem, a lei fala que o delator pode deixar até de ser denunciado, dependendo do caso. E ele tem aí a pena diminuída de 2/3. Então não é uma negociação de isenção. Agora, eu vejo um erro aí também, às vezes negociar o delator, liberar o delator, independentemente de um processo, como está ocorrendo agora no Brasil, sem citar nome, sem antes dessa homologação e sem antes do recebimento da denúncia. Aí eu acho que está havendo um equívoco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje com o tema Justiça Penal Negociada. Em pauta, os acordos de delação premiada.
Participam do programa o desembargador Vanderlei Paiva, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Sérgio Leonardo, diretor da OAB de Minas. Doutor Sérgio, qual é o panorama evolutivo dos acordos criminais existentes na legislação brasileira? Quais são as leis que tratam da delação premiada no Brasil? Isso, na verdade, desde o início da década de 90, a legislação brasileira foi evoluindo para prever diversas possibilidades do réu obter benefícios em função de sua colaboração. A primeira modificação foi lá na Lei dos Crimes Hediondos, que previu que no crime de sequestro praticado em coautoria, aquele que delatasse o comparsa e viabilizasse a libertação do sequestrado poderia obter um benefício penal. Na sequência veio a lei que tratou dos réus colaboradores, veio a legislação de tóxicos, a lei de lavagem de capitais e os 3 instrumentos normativos mais recentes, um é de 2011, 2 são de 2013, que são a lei anticorrupção, a lei antitruste e a lei de combate às organizações criminosas, que passaram a prever de forma mais clara, mais efetiva, com regras bem delineadas, as possibilidades de acordos de leniência e de acordos de colaboração premiada. Hoje, com a lei de combate às organizações criminosas, o Ministério Público, a polícia podem firmar acordos em virtude de criminalidade das mais variadas espécies, não apenas de crimes econômicos, mas de toda sorte de criminalidade que seja praticada através de organização criminosa. Desembargador, a verdade real no processo penal deve prevalecer sobre a negociação de sentença criminal? Tranquilamente, porque a justiça penal ela trabalha muito com a verdade real. Qual que é a melhor verdade real? O interrogatório dos réus. Os réus ali, nesse interrogatório, e baseado nas demais provas dos autos, é que vão dizer se são inocentes ou não. O interrogatório, para mim, é a melhor peça de defesa dos réus. Então, aí que vai dizer se vai ser inocente ou não. Doutor corroborado com as demais provas dos Sim. autos. Como dimensionar a justiça penal negociada em relação ao imputado e em relação à sociedade? Veja bem, há 2 interesses em jogo muito evidentes quando a gente fala de justiça penal negociada. O interesse da sociedade, em que os crimes sejam desvendados e as pessoas sejam punidas. E o interesse eventual, em cada caso concreto, daquele que é acusado e que pode, com a orientação de seus advogados, partir para essa alternativa da delação premiada, que pode ser uma forma de se defender, pode ser a forma de buscar a melhor solução possível dentro de um processo. O que a gente observa muito e fica em grande dificuldade de aceitar na delação premiada é o caráter antiético que envolve o Instituto. Quando o Estado aceita beneficiar um criminoso, aquele que violou as leis, a partir de uma atitude sua eticamente reprovável, fica em jogo, fica em dúvida se isso é um método de moralidade aceitável. Vale mais a pena premiar malfeitores para desbaratar o crime ou não vale a pena? Essas pessoas merecem isso ou não merecem? No caso mais famoso hoje do Brasil, a delação premiada da JBS, há um forte sentimento na sociedade de repulsa ao acordo feito, tendo em vista a extensão dos benefícios que foram dados àquelas pessoas que confessadamente praticaram reiterados crimes contra a administração pública brasileira. O senhor pessoalmente vê como antiético ou não o Instituto da Delação Premiada? Na verdade, a partir da nossa vivência profissional e dos estudos que fizemos, eu tenho muita dificuldade em aceitar que a delação seja uma atitude eticamente aceitável. Mas, como advogados no Brasil em 2017, nós temos que aprender a lidar com isso e a utilizar este mecanismo quando ele for de interesse do cliente no caso concreto. Se a lei aí está e permite que os acordos sejam feitos, nós temos que dela nos valer. Desembargador, e o senhor, é ético ou antiético? É ético, até porque... Ético? É ético sim. Até porque o delator, a delação premiada, tem que ter em consonância com as demais provas, porque senão vem aquele deságio popular, o feitiço vira contra o feiticeiro. Se não tiver consonância com as demais provas, aí o delator não tem mais o benefício. Então, o que está correndo hoje no Brasil, por isso que eu falo que ela é muito importante, porque se não fosse a lei da delação premiada e a lei dos crimes de organização criminosa, talvez não teríamos apurado tanto crime como estão apurando hoje. Mas nessa questão da ética, né, a gente lembra o caso de Tiradentes, Joaquim Silvério dos Reis, né, delator Tiradentes, dos impostos, aquele negócio todo. E falaram que a imagem do delator ela é sempre cercada de uma aura de antiética.
O problema é que às vezes o delator, muitas vezes ele oferece a delação, às vezes até de medo de ficar na prisão. Nós temos aqui no Brasil alguns criminosos estão presos, já condenados, já pensando em fazer a delação premiada para obter o benefício já após condenado, como ocorreu hoje do Palocci ser condenado. Eu acho que estou prevendo que ele vai fazer uma delação premiada, porque aí a pena dele vai ser diminuída de 2/3. E se já tiver, pode obter até benefícios, não baixar a pena, 2/3, no progressão do regime. Então, talvez, se você ficar preso, enjaulado na penitenciária, e aí ele oferece os benefícios para sair, então, às vezes, até de medo dessa prisão também. Mas uma crítica que é feita, esse Instituto da Delação Premiada não veio para beneficiar o criminoso? Em tese, não. Em tese, o Instituto foi criado para que as autoridades incumbidas da persecução penal tenham mais um método de investigação que possibilite desbaratar organizações criminosas. Numa visualização ideal, se você tem uma quadrilha, uma organização criminosa, estruturada, com diversas tarefas distribuídas entre os seus membros, se um deles procura o Ministério Público e, através das suas informações, a gente desbarata toda a organização criminosa, é possível fazer um juízo de que valeu a pena. Vamos premiar apenas essa pessoa, mas toda uma organização criminosa que age em desfavor da sociedade terá sido desbaratada. Então, acho que o Instituto, tal como concebido, é muito bem-vindo e deve ser utilizado, e o é em todos os países desenvolvidos também. Voltando àquela questão do caráter antiético, a gente usa exatamente os dois exemplos mais marcantes da história, da humanidade de Judas e no Brasil de Joaquim Silvério dos Reis, para mostrar exatamente como essa imagem do delator é uma imagem desgastada. E, de acordo com o que o desembargador falou, essa talvez seja uma das questões mais importantes hoje da delação premiada. É a necessidade imperiosa de que existam provas de corroboração. Não basta o delator falar. Outras provas têm que confirmar o que ele disse, pois, caso contrário, o acordo poderá ser quebrado, ele poderá sofrer essas consequências e outras pessoas não poderão ser condenadas com base exclusivamente na palavra dele. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje sobre a justiça penal negociada. Participando do programa, o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Sérgio Leonardo, diretor da OAB de Minas. Desembargador Vanderlei, qual tem sido o resultado da delação premiada em outros países? Tem sido muito bom. O caso emblemático mais recente, Mãos Limpas da Itália, né? Esse foi um resultado positivo. Na justiça americana também tem uns resultados positivos. Na Alemanha, em vários países de primeiro mundo, tem sido muito bons os resultados. Tem colaborado bastante com a apuração e a condenação dos criminosos. Você quer falar sobre esses resultados, doutor Sérgio? Sim, na verdade, é o seguinte, o que a gente observa é que a legislação internacional influenciou diretamente a legislação brasileira para poder prever o Instituto da Delação Premiada. Eu identifico dois documentos internacionais importantes em relação a isso, a Convenção da ONU de Palermo e a Convenção da ONU de Mérida, a partir da qual os países signatários assumiram o compromisso de combater as organizações criminosas e de combater a corrupção. E num plano mais próximo, o Instituto do Direito Americano, do Plea Bargain, que é exatamente da justiça negociada, e nos Estados Unidos, dos casos criminais, 95% deles acabam em acordo homologado pelo juiz e apenas 5 vão a julgamento. E na Itália, como mencionado pelo desembargador, um movimento conhecido como pentitismo, um movimento que culminou em 1979 com a sanção da Lei dos Arrependidos, legislação a partir da qual se considerou que as pessoas privadas da liberdade, após um tempo, tinham uma tendência a resolver colaborar com a justiça. E para incentivar essa tendência veio uma legislação para premiá-los. E o caso mais emblemático é do mafioso Tommaso Busquetta, que no grande julgamento
de 86 e 87, ajudou a desbaratar a Cosa Nostra, a máfia italiana, e teve troca de identidade, ajuda do governo para reconstruir a sua vida em outro país. Há entendimentos que pensam que esse Instituto da Delação Premiada é para favorecer a questão do dinheiro. Está em primeiro lugar a visão em relação ao dinheiro, mas não é isso então, não, né? Aí depende muito da atuação do Ministério Público em cada país, e no Brasil a gente tem efetivamente observado que os procuradores da República ficam muito satisfeitos de divulgar os valores recuperados, os valores das penalidades impostas, para mostrar que eles estão fazendo diferença em relação à corrupção que foi praticada. Desembargador, como que funciona a delação premiada? Como que é o procedimento? Em qual momento processual faz a delação premiada? Desde que constatada uma organização criminosa que tenha mais de 4 participantes nessa organização criminosa, que fala a lei, aquele que tiver conhecimento desses delitos pode oferecer para fazer a negociação da delação premiada. Como disse, pode ir ao delegado, juntamente com o seu defensor, não vou esquecer, doutor Sérgio, né, para oferecer essa delação. Normalmente, aqui no Brasil, o delegado está ficando esquecido. Está tudo indo para o Ministério Público. Mas o delegado pode, sim, nesse primeiro momento, colher essa delação premiada e, ouvir do Ministério Público, levar ao juiz para homologar. Eu tive um caso aqui em Minas, que o delegado que trouxe para eu homologar a delação premiada. E eu ainda fiz diferente. Em princípio, ao princípio do colegiado, em obediência ao princípio do colegiado, eu homologuei, porque era caso de urgência, ad referendo dos meus colegas de Câmara. E aí a Câmara, chamada Câmara cheia, os 5 tinham que votar favorável ao contrário. Então eu dei ad referendo, um caso aqui que um vereador de uma cidade ofereceu a delação premiada em face do prefeito de uma máfia que estava na cidade, na administração pública. E assim eu procedi. Eu acho que deve. O juiz de primeiro grau sozinho pode homologar, porque lá não tem colegiado. Mas aonde tem colegiado, eu sou muito obediente ao princípio do colegiado. Sobre essa questão, né, do papel do relator, né, na homologação dos acordos de delação, há uma polêmica em relação a isso. Se há possibilidade do judiciário alterar os termos do acordo inicial. Se não tiver presente os pressupostos, ele pode deixar de homologar ou chamar o delator, juntamente com o seu defensor, para ser ouvido. Então pode ter esse reparo ainda no judiciário. O juiz, o relator, caso o relator vê que falta alguma coisa, que está faltando, não está em consonância com as demais provas, ele pode chamar o delator, juntamente com o seu defensor, para ouvi-lo. E aí sim, pode consertar que talvez estava errado. Doutor Sérgio, o que legitima a negociação da sentença criminal? Como ela se confronta com os princípios processuais penais relevantes? Na verdade, hoje há uma verdadeira revolução no nosso sistema, pois se tínhamos o princípio da obrigatoriedade da ação penal, a ação penal pública, hoje ele está totalmente relativizado a partir da possibilidade de acordos. Eu distingo 3 fases muito distintas para a formalização desse acordo: a fase da negociação, a fase da homologação judicial e o reconhecimento dos efeitos na sentença. Me preocupa muito a fase da negociação hoje não ter nenhum tipo de regulamentação e ficar totalmente a cargo do Ministério Público conduzir isso da forma que melhor entender. E que pode até deixar de oferecer denúncia contra o delator. Pode deixar de oferecer denúncia, conceder imunidade processual, e os defensores ficam muito vulneráveis. É um perdão antecipado. Porque você leva todas as informações para o membro do Ministério Público, e se ele não quiser fazer o acordo, ele as terá e poderá usá-las da forma como ele bem entender, claro que não oficialmente. Com relação à homologação judicial, o juiz efetivamente, como disse o desembargador, pode recusar a homologação do acordo, mas o que tem prevalecido é de que ele deve conferir apenas voluntariedade, regularidade e legalidade. Ele não pode entrar no mérito do acordo, se achar o acordo injusto ou achar que a parte não faz jus àquele benefício. Ele é um mero homologador. E esse papel do magistrado, na minha opinião, deveria ser mais relevante, não apenas de homologador. Rapidamente, considerações finais, desembargador. Veja bem, desde 2013 nós temos o Instituto, essa norma de delação premiada, e nos países de primeiro mundo já há muito tempo. Então eu acho que já vem boa hora no Brasil, e eu tenho que elogiar esse Instituto, menos essa seletividade que vem quebrando o sigilo antes da hora, mas no mais eu acho a lei muito boa.
O senhor agora, doutor Sérgio. Considero que o mecanismo é importante, deve ser bem utilizado com prudência, cautela e dentro da legalidade. Mas o que vemos hoje no Brasil é um uso exacerbado, o que tem gerado impunidade seletiva. E com isso nós não podemos concordar. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.